Agostinho Neto nasceu aos 17 de setembro de 1922 na aldeia de Cachicane, região de Icolo-Ibengo, a cerca de 60 quilômetros de Luanda. O pai era um pastor protestante e a mãe era professora. Após ter concluído o curso liceal em Luanda, Neto trabalhou nos serviços de saúde. Viria a tornar-se rapidamente uma figura proeminente do movimento cultural nacionalista, que durante os anos 40 conheceu uma fase de vigorosa expansão. Decidido a formar-se em medicina, Neto pôs de lado parte dos seus magros proventos durante vários anos. E foi com essas economias que embarcou para Portugal em 1947 e se matriculou na Faculdade de Medicina de Coimbra. Não havia uma única instituição de ensino superior na colónia. O estudante que pretendesse continuar os seus estudos via-se forçado a fazê-lo à custa de grande sacrifício e tinha de alcançar um notável status académico em condições de pobreza e discriminação racial extremamente difíceis. Estudando primeiro em Coimbra e posteriormente em Lisboa, foi-lhe concedida uma bolsa de estudos pelos metodistas americanos, 2 anos depois da sua chegada a Portugal. Cedo se embrenhou em atividades políticas e experimentou a prisão pela primeira vez em 1951, ao ser preso quando reunia assinaturas para a Conferência Mundial da Paz em Estocolmo. Retomando as atividades políticas após a sua libertação, Neto tornou-se representante da juventude das colónias portuguesas junto de um movimento da juventude portuguesa, o MUD Juvenil, e foi no decurso de um comício de estudantes a que assistiam operários e camponeses que a PIDE o prendeu pela segunda vez. Preso em fevereiro de 1955, só veio a ser posto em liberdade em junho de 1957, tendo passado 10 meses no cárcere antes de ser sentenciado a 18 meses de prisão. Por altura da sua prisão, em 1955, veio ao lume um opúsculo com os seus poemas. Entretanto, certos poemas que descreviam as amargas condições de vida do povo angolano e a fervente crença do poeta no futuro haviam já atravessado anos antes o muro de silêncio que Portugal erguera em torno da repressão que exercia sobre os democratas e dos crimes brutais que se perpetravam nas colónias. O caso da prisão do poeta angolano desencadeou uma vaga de protestos em grande escala. Realizaram-se encontros, escreveram-se cartas e enviaram-se petições assinadas por intelectuais franceses de primeiro plano como Jean-Paul Sartre, François Mauriac e Simone de Beauvoir, pelo poeta cubano Nicolás Guillen e pelo pintor mexicano Diogo Rivera. Em 10 de dezembro de 1956, fundaram-se em Angola vários movimentos patrióticos para formar o MPLA, Movimento Popular para a Libertação de Angola, o movimento que lançaria a luta armada do povo angolano contra um Portugal fascista e obstinado, cujas estruturas económicas e sociais eram demasiado obsoletas para permitir a aplicação das soluções neocolonialistas procuradas noutros lugares. Começando por se organizar nas áreas urbanas, entre os operários e intelectuais progressistas, o MPLA viria a mostrar em breve as suas notáveis flexibilidade e capacidade de adaptação às exigências do momento, quando passou à luta armada, criando um exército do povo para conduzir uma guerra que o poeta viria a chefiar. Durante o tempo que cumpriu prisão, Neto não interrompeu as suas atividades políticas e escreveu inúmeros poemas. Foram anos momentosos. Em setembro de 1956, realizou-se em Paris o primeiro Congresso de Escritores e Artistas Negros, a primeira afirmação internacional de uma cultura africana que aspirava a tornar-se parte intrínseca da cultura mundial,
depois de anos de segregação do resto do mundo por parte de um colonialismo estreito e sem cultura. Nele estiveram também presentes jovens das colónias portuguesas que viriam mais tarde a desempenhar papéis de chefia nos movimentos de libertação dos seus povos, como o jovem poeta moçambicano Marcelino dos Santos. O Congresso lamentou uma ausência notória, a de Agostinho Neto, confinado numa prisão portuguesa. Em 1957, Agostinho Neto foi eleito prisioneiro político do ano pela Amnistia Internacional. Em 1958, Agostinho Neto doutorou-se em Medicina e casou no próprio dia em que concluiu o curso. Nesse mesmo ano, foi um dos fundadores do clandestino movimento anticolonial, MAC, que reunia patriotas oriundos das diversas colónias portuguesas. Neto voltou ao seu país com a mulher Maria Eugénia e o filho Mário Jorge, de tenra idade, em 30 de dezembro de 1959. Ocupou então a chefia do MPLA em território angolano e passou a exercer a medicina entre os seus compatriotas. Muitos membros do movimento tinham sido forçados ao exílio nos anos que antecederam seu regresso a Angola, tendo estabelecido um quartel-general próprio em Conakry, na independente República da Guiné, de onde podiam informar um mundo ainda em larga medida ignorante da situação em Angola. As condições eram extremamente difíceis para quantos trabalhavam dentro do território angolano, onde a PIDE fora reforçada em 1957, o ano seguinte à fundação do MPLA. Em 29 de março de 1959, houve prisões massivas de nacionalistas proeminentes e assistiu-se a uma irreversível escalada do terror policial. As rusgas policiais tornaram-se rotina quase diária. Revistavam casas e conduziam patriotas para a prisão, onde a tortura constituía o processo normal de tentar descobrir a constituição da rede clandestina do MPLA. Sucederam-se novas prisões em julho de 1959, incluindo a de Elídio Machado, o primeiro presidente do MPLA, um dos réus do célebre julgamento dos 50, julgamento militar secreto em que foram aplicadas severas penas a destacados militantes do MPLA, alguns dos quais foram julgados na ausência, dado que haviam já optado pelo exílio. Em 8 de junho de 1960, o diretor da PIDE veio pessoalmente prender Neto no seu consultório em Luanda. O que se seguiu foi um exemplo típico da brutalidade assassina praticada pelas autoridades fascistas. Uma manifestação pacífica realizada na aldeia natal de Neto, em protesto contra a sua prisão, foi recebida pelas balas da polícia. 30 mortos e 200 feridos foi o balanço do que passou a designar-se por massacre de Colibengo. Agostinho Neto foi um esclarecido homem de cultura, para quem as manifestações culturais tinham de ser, antes de mais, a expressão viva das aspirações dos oprimidos, armas para a denúncia de situações injustas, instrumento para a reconstrução da nova vida. O seu universalismo está patente na sua ação como político e da sua obra como homem de cultura. No seu pensamento e na sua obra, facilmente apreendemos que ele foi um homem não só preocupado com o futuro do seu povo, como também com o mundo. São disso prova os poemas Aspiração, As Terras Sentidas ou A Reconquista. Por isso, a sua obra é justamente referenciada em qualquer parte do mundo, sendo ela mesma um marco incontornável para quem se dedica ao estudo das literaturas africanas de língua portuguesa. A atribuição do Prémio Lotus em 1970 pela Conferência dos Escritores Afro-Asiáticos e outras distinções atribuídas a algumas das suas obras de poesia são mais um reconhecimento internacional dos seus méritos neste domínio.
Também a eleição de Neto como presidente da União dos Escritores Angolanos, cuja proclamação assinou, traduz a justa admiração dos homens de letra do jovem país pelo seu mais destacado membro, que tão magistralmente encarou a sagrada esperança de todo o povo. Camaradas, mais um passo em frente é dado na nossa vida nacional, através da estruturação desta União de Escritores, continuadora das tradições literárias do período de resistência ao colonialismo, durante o qual, e apesar da repressão colonial fascista, foi realizada uma obra que ficará para sempre registrada na história revolucionária de Angola como valiosa contribuição para a vitória do povo angolano. Por outro lado, a componente social do discurso político de Agostinho Neto terá o seu apogeu nas célebres palavras de ordem: o mais importante é resolver os problemas do povo. O mais importante é a luta. Estas palavras grandiosas acentuavam a sua doutrina política e, com elas, a independência descia às avenidas dos desfavorecidos, como o pão na poesia da vida. Era o reafirmar de que dirigentes eram importantes, mas, mais do que isso, o importante era fazer obra em favor das pessoas. Desde há bastantes anos, nós tomamos uma posição, e essa posição é a da defesa da classe operária e a defesa dos camponeses. Não podemos afastar-nos desta linha. São os interesses fundamentais das classes trabalhadoras que nos orientam sempre. Não podemos fugir a isto, porque se fugirmos, vamos trair aqueles que todos que acreditaram no MPLA, Partido do Trabalho, e que nos acompanham até hoje. Angola G. Todo o projeto doutrinário de Agostinho Neto assenta na libertação do homem, do obscurantismo, da fome, da miséria e no resgate da sua dignidade. Para Agostinho Neto, a opção socialista era apenas um meio, um método de ultrapassagem, pois, como afirmava em discurso direto, nós não queremos cópias de outros países. Temos de organizar o nosso próprio país de acordo com as condições que aqui existem. É aqui que ganha forma o elemento propulsor e constante da sua poesia, transformada em política de massa. A esperança, que era essencialmente uma fé profunda no homem e na capacidade de si mesmo. Sagrada esperança é, pois, o marco maior de uma epopeia colossal, que não terminava com a independência e o fim das grilhetas coloniais. Em relação a todos os problemas que dizem respeito a esta parte da África, nós temos um só ponto de vista. Nós vamos resistir até que a África seja completamente libertada. Vamos agora fazer o quê dentro do nosso país? E fizemos isso durante vários anos. Vamos repetir agora a questão da unidade nacional. Temos que fazer a unidade nacional. Isto não é sentimental. É essencialmente político. Um homem assim só podia mesmo ser o visionário oculto e brilhante que quase escreveu o programa da sua luta e da sua vida nos seus poemas. Com a agilidade emocional, a fé nos seres humanos, o perfume das interrogações, o olhar para além do cotidiano e a maestria de uma inteligência sensível que distinguem a sua poesia dos seus contemporâneos. Agostinho Neto percorreu incansável o país de Cabinda ao Cunene, juntando sempre multidões que nele buscavam apoio para os seus desmedidos problemas,
orientações para a nova realidade que brotava, na demonstração de que ali estavam para dar de si o seu melhor. O Gonte Agostinho Neto percorre em 1979 o Mochico, Bié, Huila, Cubango, Malange e Uíge, como que a despedir-se do país com que se consagrou. E de uma das vezes em que se dirige à população, diria mesmo não haver homens insubstituíveis. Agostinho Neto morre vítima de cancro a 10 de setembro de 1979 em Moscovo, onde tinha viajado para receber tratamento. É a grande comoção para Angola, a África e o mundo. O seu fim abrupto pôs fim a uma vida única em que convergiram descargas múltiplas que transcendiam a capacidade de resistência física de um ser humano. Às casas, às nossas lavras, às praias, aos nossos campos, havemos de voltar. Às nossas terras vermelhas do café, brancas do algodão, verdes dos milharais, havemos de voltar. Às nossas minas de diamantes, ouro, cobre, petróleo, havemos de voltar. Aos nossos rios, nossos lagos, às montanhas, às florestas, havemos de voltar. À frescura da molemba, às nossas tradições, aos ritmos e às fogueiras, havemos de voltar. À marimba e ao quiçange, ao nosso carnaval, havemos de voltar. À bela pátria angolana, nossa terra, nossa mãe, havemos de voltar. Havemos de voltar à Angola libertada, Angola independente.